Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Voz de Líderes, o podcast da Fundação Dom Cabral sobre gestão contemporânea de grandes organizações. Meu nome é Ana Burchart, sou professora tempo integral da Fundação Dom Cabral e tenho uma alegria enorme de ter aqui vários colegas que vão tratar comigo de um tema absolutamente fascinante e atualíssimo, que é a interface entre tecnologia e pessoas, ou seja, inteligência artificial e RH e processos de RH, o que está acontecendo aí no mundo das grandes empresas. Bom, eu sou professora tempo integral da Fundação Dom Cabral. A minha área é inovação e estratégia, e, portanto, meu grande propósito é apoiar as organizações a se tornarem mais inovadoras. Eu acredito que é através da inovação que as empresas se tornam mais competitivas e que a gente, de fato, consegue elevar o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. E serei uma das hostas, e tenho aqui comigo também o meu colega, professor da Fundação Dom Cabral, Yuan, que vai ser também o meu co-host aqui nesse podcast. Então, tudo bem, Yuan? Tudo bem, Ana. Muito obrigado aqui por estar recebendo, também com os nossos convidados. É um prazer muito grande estar no podcast. Eu trabalhei por mais de 10 anos no meio corporativo e passei por cadeiras de liderança em RH. Eu sei da importância que é essa parte de tecnologia, não só para implementar, mas para ajudar a organização a trazer isso também, porque é basicamente tecnologia. Se fosse só tecnologia, é só ter dinheiro para comprar. São pessoas, né, que a gente tem que estar lidando. Sou professor na FDC também, atuo na área de tecnologia, principalmente parte direcionada a IA e aplicações como a área de Business Intelligence, estratégia baseada em dados e People Analytics, que eu já dou aula já há 5 anos aqui na FDC. É um grande prazer estar aqui com você nesse podcast. Não, a alegria é toda minha. É bom, né, a gente poder assim, compartilhar e aprender também. Assim. Vou aprender muito hoje aqui. Com certeza. E temos aqui duas convidadas especialíssimas, mulheres assim que nos inspiram muito, liderando pessoas, puxando assim temas muito importantes, né, e modificando as organizações para o mundo que a gente quer, para futuros positivos, como a gente gosta de dizer na FDC. Então, por favor, Denise, conte um pouquinho para a gente quem é Denise Brasil e a sua relação com esse tema de tecnologia e RH. Obrigada, Ana. Obrigada, Yuan. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Denise Brasil. Eu atuo na área de recursos humanos há mais de 20 anos. Eu parei de contar após os 20 anos. Mas eu passei a maior parte da minha vida nas grandes organizações, liderando recursos humanos, especialmente a área de remuneração e benefícios. E nos últimos 3 anos eu fiz uma mudança de rota na minha carreira e hoje eu sou consultora de RH, eu atuo com outras empresas. Me proporcionou uma oportunidade nova de mudar de lado na mesa e enxergar os desafios de RH de outra perspectiva. Eu dou aula também na PUC Minas, na FAAP, em pós-graduação, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, né, e com a Fran, que vai se apresentar daqui a pouco. Mas eu acho que o nosso assunto é muito relevante e traz muitos insights importantíssimos para quem nos assiste. Então, sem dúvida. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigada. E Fran, bem-vinda. Obrigada por aceitar também o nosso convite. E nos conte um pouquinho, quem é a Fran? Obrigada pelo convite, Ana e professor Ivan. A gente vai trocar muito, eu vou aprender com certeza, né? Daqui vamos sair com vários relacionamentos aí, que o tema realmente é bastante interessante. Bom, eu sou a Fran, eu sou psicóloga de formação e de coração, né? Porque a psicologia, para mim, ela é, desde o início, né, uma escolha de vida, realmente, né? De trabalhar com pessoas. E eu sou mestre em administração também. Tenho experiência em gestão de pessoas também há mais de 20 anos, igual a Denise, mais generalista. No momento, eu sou gerente geral de RH da AVLI, que é uma empresa de logística, que oferece soluções logísticas integradas. Eu quero contar também que eu passei na minha carreira, apesar de sempre ter trabalhado na área de pessoas, na área de sustentabilidade institucional e comunicação na AVLI. Eu fiquei 3 anos nessa área. E foi, para mim, um grande aprendizado. Também foi um trabalho voltado para pessoas, mas para as pessoas fora da empresa, para que a gente torne, né, a AVLI uma empresa bem-vinda nas comunidades. A AVLI é uma empresa que está
em 300 cidades no Brasil, então era uma empresa de dispersão geográfica gigante, né? E hoje eu lidero a área de pessoas, né, da VLI, com todos os subsistemas e com desafios enormes, né, de ser um RH cada dia mais estratégico para suportar, né, as lideranças executivas e o CEO da empresa e, consequentemente, o restante dos líderes e das pessoas da empresa. Muito bom. Então, nós queremos tratar justamente dessa temática hoje. Então, tanto como que a tecnologia, as ferramentas de IA têm sido utilizadas nos processos de RH, também como o RH tem esse papel estratégico de formar as pessoas e ampliar o letramento digital dos colaboradores para lidarem com a transformação digital. Nós queremos também tratar de aspectos assim de ética, né? Entender um pouquinho assim quais são os limites no uso da tecnologia e como de fato eu posso inovar de forma responsável. Acho que esse ponto é crucial, né? Mas começando primeiro pelo RH, o que por exemplo, vocês, Fran, estão fazendo na VLI em termos de trazer tecnologia e IA para o âmbito do RH, exclusivo? Uhum. Essa jornada é uma jornada, eu diria assim, de várias temporadas, né? Não é só uma única temporada. Então, a gente vem digitalizando e usando inteligência artificial nos processos de RH. O exemplo é o recrutamento e seleção digital, né? A gente tem um parceiro que a gente tem os currículos automáticos, a oferta de candidatos, né, prontos para a posição. Conseguimos fazer também a questão do recrutamento e seleção, principalmente da testagem, né, de avaliação psicológica através da inteligência artificial. Tá. E aí, né, uma coisa esse eu acho que é um excelente exemplo que a gente se reinventa enquanto profissional, Sim. né? Quando eu comecei a minha vida profissional, eu aplicava teste PMK manual. Sim. E fazia todas as entrevistas e os currículos eram escritos, né, pelas pessoas. E o que é PMK? É um teste de personalidade, né? Então era ao vivo e a cores, a gente fazia com todas as pessoas, né? A aplicação do teste e a correção manual, né? Hoje a gente consegue aplicar isso tudo online, né? Claro que não é exatamente este teste, mas tem outras opções de testes que a gente aplica online. Então, facilitou demais o trabalho do recrutador e, nesse sentido, terminou o papel do recrutador de forma nenhuma. Sim. Ele vai atuar de uma forma muito mais estratégica com a escolha do melhor candidato, né, para a posição. E a gente tem um ganho em escala com relação a isso. Eu trouxe uns outros exemplos para compartilhar, que é a questão do onboarding digital também. Né? A gente não precisa de ficar entrando em sala para fazer toda a ambientação, as pessoas conseguem fazer online. O nosso próximo passo é acoplar isso à medida que a pessoa coloca o cadastro e que ela está aprovada naquele cadastro inicial na empresa, ela já faz um onboard na casa dela, para ela já começar, né, na empresa jogando, para entender o que é a empresa. O outro ponto é a questão a gente é muito preocupado com a retenção de talentos, né? A VLI é uma empresa de carreiras longas, então a gente tem uma preocupação com o turnover, né? Então a gente tem um preditivo de turnover, que é todo automatizado para poder ver, né, um casamento de várias informações que vai ranqueando para a gente quais são as chances maiores que as pessoas têm de saída, para que a gente possa atuar com relação a essas pessoas. Um outro exemplo, a gente tem também um BI de gente, né, porque hoje não existe um sistema totalmente completo que tenha todas as informações de RH, então o BI nos ajuda, né, a condensar essas informações para que o líder tenha informação no tempo e na hora, na mão dele, e possa tomar decisões, né? Um outro destaque que a gente tem do BI é para a gestão de horas extras, né? Por ser uma empresa igual eu comentei no início, de uma dispersão geográfica muito grande, essas horas extras, essas horas trabalhadas, na verdade, elas estão acontecendo o tempo inteiro, né? Então, a jornada de um maquinista é uma jornada extremamente, ela é extensa, né? Muitas vezes ela é imprevisível pelo próprio cenário da circulação, né, dos trens. Então, a gente tem a gestão das horas extras em tempo praticamente real, né? O líder consegue fazer um acompanhamento praticamente semanal de todas as informações, não é necessário fechar o mês para que tenha essas informações no tempo e na hora. Então, ele consegue corrigir rota e controlar melhor essas horas extras. E aí, assim, por aí, né? Igual eu disse, são várias temporadas, né? O meu próximo, diria assim, a perspectiva que eu tenho recente, né, no curto prazo, é a gente trabalhar com agentes, né, de inteligência artificial. E aí, para o RH atender a estratégia do negócio, né, não é só um RH
que as pessoas tenham uma mesma formação e um mesmo olhar, né? A gente precisa de ter uma equipe muito mais multidisciplinar, com gente que entende de finanças, com gente que entende de tecnologia, né? Para poder acoplar essas inteligências, né? Para a gente poder ter uma prontidão mais adequada, inclusive para fazer a consultoria, né, de pessoas. Uhum. Então, eu acho que o desafio do RH no momento é sim a gente usar a inteligência artificial. Então, a equipe multidisciplinar, eu conto que esses agentes, né, eles também fazem parte, né, dessa equipe multidisciplinar para poder tirar o trabalho manual, para a gente automatizar, ganhar escala e ter uma performance melhor. Quanto que é o headcount, inclusive, da empresa? Só para ter noção do escopo, essa é uma dúvida. Você falou 300 e poucas cidades. A gente tem 8.300 próprios e é mais ou menos 8.000 terceiros, parceiros hoje. Nossa. Imagina como fazer gestão de tanta gente, problemas tão complexos sem tecnologia, não tem jeito, né? Mas difícil, que eu tive essa mesma dúvida ponto, também, assim, né? Assim, quantas pessoas a gente está falando? E nessa dispersão geográfica, né? Então, imagino também que as necessidades são muito diferentes. Exato. É um maquinista que está ali no meio, né, da sua rota ali de logística, imagino portos, né? Como que também você consegue entregar a excelência com as pessoas na ponta. Nossa, deve ser muito... É complexo, sim, tecnologia é bem... Mas eu gostei dessa parte final que você trouxe, que é quais competências que tem que ter esses agentes, já que são agentes de pessoas, esse RH multidisciplinar. Eu trago para a Denise uma questão, com experiência de consultoria nessa nova fase que você tem. Que competências você acha que esse RH, vou dizer RH do futuro, RH do presente tem que ter, né? Porque, eu não sei, minha noção é que às vezes o RH ele tem uma bagagem que não é tão tecnológica, se carece de habilidades analíticas já em áreas de negócio, às vezes eu acho que o RH... como é geralmente conhecido por mais administradores, né, mais pessoas de RH, eu era um engenheiro, eles não tinham tantas pessoas de outras formações. O que você acha que precisa ter esse corpo do RH de competências para conseguir incorporar essa tecnologia para trazer uma gestão mais efetiva, talvez? Eu vou pegar um pouco do que a Fran falou, principalmente assim, né? Eu bebi numa fonte do RH no início, né, dos anos 2000, onde era tudo em papel, como a Fran falou, né? Então, assim, triagem de currículo era no papel, era tudo muito manual e permitia-se ter pessoas mais ligadas à psicologia. Por exemplo, os testes eram corrigidos, ela falou PMK, tinha o palográfico, tinha o Zuliger, tinha vários outros que exigiam a formação em psicologia. Então, para ser uma pessoa que corrige testes, você tinha que ter o CRP, né? Então, é habilitado para corrigir, eram laudos, né? Isso foi se transformando, os processos seletivos foram olhando mais para o mapeamento de perfil, né? O DISC, o MBTI e esses outros, que dão uma visão ampla ali do que o profissional tem de potência, o que ele tem ali para ser desenvolvido. Então, a era digital do RH, ela foi mais lenta, né? Ela veio mais lenta. Então, até 2010, as coisas ainda eram bem manuais, com os RPs entrando ali nos processos de recursos humanos para avaliação de desempenho, para os sistemas do LMS ali educacional. E aí, de repente, não mais que de repente, a gente começaram a cobrar mais velocidade e mais digitalização nos processos de recursos humanos. Então, as ferramentas, a ferramenta transitória dessa parte de recrutamento que atendeu eram as plataformas de currículo, né? Os bancos de currículo que permitiam ali alguma parametrização, mas sem tanta inteligência. Porque, por exemplo, você abriu uma vaga, tinha 500 candidaturas, o banco só te deixava ver 200 currículos, então não era uma coisa tão inteligente assim, mas já facilitava bastante. Ao longo desse tempo, acho que o RH foi se tornando um pouco mais multidisciplinar, mas ainda com áreas específicas, psicologia, administração, alguma pessoa de economia, poucas pessoas da engenharia, poucas pessoas da estatística e da matemática. E o que a gente nota, né? Assim, o letramento em dados é uma coisa muito importante, é uma competência muito importante para a RH hoje. Uma pessoa que... eu falei isso uma vez numa formação de business partner, né? O modelo de business partner foi Dave Urich, que desenhou nos campeões de RH, mas acreditem se quiser,
ainda é uma necessidade de muitas empresas, conectar os recursos humanos com o negócio. Exato. Então, para conectar os recursos humanos com o negócio, a primeira ponte que precisa ser feita é ler os dados de maneira correta. Ótimo. Para munir as lideranças das informações certas para a tomada de decisão estratégica. Parece simples, mas de simples não tem nada, né? Porque a gente traduzir, né, as informações. Então, assim, eu cheguei a pegar um time de business partner que lia as informações do mês, os resultados, principalmente olhando para o retrovisor, do que estava acontecendo, mas eles não sabiam o que fazer com aquilo. Ah, isso aqui é o quê? De comer, de beber, de passar no cabelo. Eu sei que o índice de turnover cresceu. E o índice de absenteísmo também. Aí eu voltava para dentro. Tem correlação? Obviamente que tem. Se as pessoas estão trabalhando mais ou faltando mais do trabalho, isso pode sobrecarregar um time que vai querer sair. Exato. Então, assim, precisa começar a entender e conectar as coisas conforme o recorte daquela área que se atende. Então, ali tem algum problema? Tem algum problema de liderança ali para ser desenvolvido? Então, a partir disso, né, assim, e eu fui de uma escola de recursos humanos, que é a Ambeviana, de informações com recursos humanos, é gente e gestão. Gente e gestão já traz muita informação, né, lá do professor Falcone, de gestão da rotina, mas ainda assim era difícil, principalmente criar, nossa, eu acho que eu esbarrei no microfone. Principalmente criar um storytelling que fizesse sentido para a liderança, porque quando a gente chega para a liderança para levar informação, você precisa contextualizar e também trazer, e aí é um desafio futuro, né? Trazer informações preditivas. Para onde vocês estão indo? Com essa pesquisa de clima, com essa pesquisa de engajamento. Pesquisa de clima já não está sendo tão usada mais, é mais de engajamento. Para onde que a empresa está indo e o que você pode fazer para mudar o curso dessa rota aqui? Né? Vocês estão perdendo sistematicamente profissionais de TI com esse perfil aqui, com essa idade, o que está acontecendo aqui? Então, acho que letramento em dados é super importante para os profissionais de RH, o pensamento analítico e crítico, que parece óbvio também, mas, infelizmente, a gente, nos modelos de dar muitas respostas, a gente para de fazer perguntas, né? Então, o líder quer saber quantas pessoas que eu tenho, qual que é a faixa salarial, o posicionamento salarial das minhas pessoas. Respostas. Mas eu preciso fazer perguntas para ele, para conseguir levar para ele coisas que vão fazer diferença no dia a dia dele. Painel de informação, eles vão ter, né? Eles vão ter acesso lá. Como é que está o retrato da minha área, o retrato do ano, né? Estou perdendo gente, qual que é o perfil das pessoas que eu estou perdendo? Estou com dificuldade de contratar pessoas? Tem muita gente sendo promovida, não tem? Então, assim, aprender a fazer as perguntas certas, eu acho que é importante. E a antecipação. E a antecipação, que são desenhar modelos preditivos, e a IA, ela pode ser muito útil nisso. Desenhar modelos preditivos para o que vai acontecer, né? E hoje, eu vejo pouco isso. A gente olha muito para o retrovisor em RH. Quais são os indicadores? O que aconteceu? Mas quando que a gente vai conseguir caminhar um pouco na frente e falar, peraí, tem uma ação para combater o que está como tendência, né? Acho que é isso. Deixa eu pegar só um pontinho aqui que eu fiquei aqui. Eu lembro que há 8 anos, quando eu fui trabalhar com Machine Learning, eu trouxe para o RH, minha colega com muita experiência falou assim, já é difícil a nossa vida, vai ficar mais ainda com esse negócio, né? Mas eu acho assim, tudo que a gente traz é gestão de mudança. Eu queria saber de vocês, assim, como que vocês veem o RH incorporando isso, né? Porque acho que fica até uma visão ruim. A gente fala assim, o RH tradicional, esse RH novo, e não é, né? É gestão de pessoas, mas trazer essas ferramentas, trazer isso também não traz um impacto quando a gente tenta incorporar a empresa? Como é que vocês enxergam isso? Inclusive nos exemplos que você trouxe, Fran. Sobre a gestão de mudança, eu acho que é uma competência também fundamental para esse novo RH, né? Sim. Então, assim, esse exemplo que você deu, eu acho que é bastante ilustrativo que o RH é o principal resistente sobre a mudança. E eu falo isso muito com o meu time, que a mudança, primeiro ela chega no RH, para depois ela chegar na organização. Exato. Então, naturalmente, né, como seres humanos, a gente vai sentir o impacto e vai também resistir à mudança. Então, a gente precisa de digerir isso para poder passar isso para a organização. E aí, assim, eu lembrei na minha vida profissional alguns cases muito interessantes. E aí, quando fala assim de grandes mudanças de tecnologia,
vem logo grandes players, né? Tipo uma SAP, né? Quando a gente muda um sistema muito grande, Sim. que ele mexe com a organização inteira. Então, eu já tive a oportunidade de vivenciar na implantação de grandes sistemas dentro da organização. E a parte do RH, apesar de vir, né, uma empresa que tem toda a experiência em gestão de mudanças, mas o RH que conhece efetivamente como que as coisas acontecem dentro da organização. Exato. Então, nós somos grandes viabilizadores dessa gestão de mudanças. E a gestão de mudanças dentro de uma empresa grande, né, a gente atua especialmente com treinamento e na fase de gestão, né, dessa mudança. Que aí acho que mudou minha vida demais, uma capacitação, que eu fiz uma certificação, na verdade, internacional da ProSci em gestão de mudança. Né? Então, isso foi muito importante, né, à medida que eu fiz e comecei a compreender como que funciona, e principalmente para poder lidar com as resistências, né, organizacionais com relação à mudança. E aí, a questão da tecnologia, né, não necessariamente ela é só ligada a sistemas, né, a inteligência artificial. E aí, assim, eu queria trazer um exemplo que a gente teve a gente faz um processo de manutenção de via permanente, né, que é onde que os trens passam, né? Então, tem toda a gestão e manutenção dos dormentes, dos trilhos, né, dessa parte mais estruturante. E a gente a empresa adquiriu uma máquina que chama Taigang, que é uma máquina que dá uma produtividade muito maior do que o processo manual, né, de via permanente, a troca por pessoas, né? E aí, naturalmente, veio a resistência à mudança da máquina, né? Essa máquina vai tirar meu emprego, né? Eu não quero aprender, não consigo, não vou dar conta, né? Então, vencer tudo isso e capacitar essas pessoas para operarem a máquina, né? Quer dizer, você não vai ser mais um executante, você vai ser um operador, né? Você vai mudar, né, esse estágio na sua vida. E a mudança no início, você vai sentir medo e faz parte, né, que tem toda a questão da curva da mudança, mas vamos encarar essa mudança para frente do que vem por aí. E algumas mudanças, eu acho que a gente está vivendo o tempo todo, né, o certo é a mudança, né, a Exato. vida do homem é assim, e algumas são orgânicas, a gente nem percebe e as coisas mudam, né? Eu acho que o próprio celular é um excelente Exato. exemplo, né? Quantos equipamentos ele vem para poder suprir que a gente não precisa mais de andar, né, com tanta coisa na mão, mas que ele está à mão ali resolvendo várias coisas. E a própria questão de tecnologia também, que eu acho muito interessante, porque às vezes a venda vem, isso é a melhor coisa do mundo, e a gente viveu um pouco uma experiência dessa, que era para implantar um processo de carreira e sucessão, né, um sistema de carreira, dentro do sistema, que era o grande hospedeiro, vamos dizer assim, né, que era uma empresa gigante. Só que o sistema de carreira não nos atendia, nem no prazo e nem no custo-benefício do que era a execução daquilo no dia a dia. Ele era extremamente burocrático, a ferramenta. Sim. E aí meu time começou a usar, falou, não vai funcionar, não vai dar certo. E a minha chefe tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala, não abrace o erro. Não abrace o erro. Legal. Se a compra foi equivocada, vamos ver o que a gente pode fazer para poder resolver isso. Exato. E a gente mudou o parceiro. Em 2 semanas, o meu sistema estava funcionando e operando. Olha só. E a gente rodou o ciclo de carreira, né, com base nisso. Então, é a questão de não abrace o erro, não vale a pena mesmo. Perfeito. Gostei dessa, vou levar para a sala de aula. E uma Ótimo. frase de JK também que fala, não tem compromisso com o erro, né? Olha, isso aí. Ótimo. Eu adoro essa frase, porque é isso, né? A gente errar pode, né? Até porque Continua. uma grande transformação que nos tempos acelerados que vivemos, ela acontece constantemente. Sim, Se a gente se apegar, abraçar o erro, a gente vai morrer, né? com certeza. A gente morre afogado, porque o curso das coisas, e ontem, refletindo sobre a nossa conversa aqui, eu fiquei pensando, né? Eu gosto muito de metáfora e analogias também. A mudança, né? E as coisas, a transformação digital que a gente está vivendo nos últimos anos, cada vez mais intensa, ela é um rio, né? Ela é um rio em curso. Ele não pode ser parado com as mãos. Organização nenhuma vai parar um rio que está descendo o seu curso natural. É impossível a gente parar esse rio. E eu fiz uma reflexão que quando os computadores chegaram em massa nas organizações, em 95, 94, foi um pânico generalizado. Sim. Nós vamos perder os nossos empregos, vamos ser todos substituídos por robôs. Existe um delírio coletivo a respeito. E aí eu lembro que existiu um boom, assim, de cursos de Word, Excel, Windows, DOS. Nossa, Demais. era. E aí todo mundo saiu para fazer esses cursos, mas, de fato, quem, na época, aprendeu com aquilo, absorveu a mudança,
soube surfar naquela Aham. mudança, se deu bem, Com Uhum. certeza. né? Porque o ser humano continuou sendo necessário ali e as coisas aconteceram, os processos foram transformados, a forma de fazer o trabalho com certeza melhorou, foi otimizada, e acho que é disso que a gente está falando, né? Isso. Meus alunos me perguntam assim, mas a IA vai roubar o meu emprego? Eu falo, não, mas você precisa mexer e aprender a operar a IA. Exato. Uhum. Porque não vai ser exclusivo da área de tecnologia, não, Exato. Isso. né? Não vai ser uma coisa que vai acontecer só na TI, e você precisa lidar com ela, né? E pensar no seu trabalho, o que no meu processo poderia ser automatizado porque é repetitivo, Exato. né? Então, acho que as pessoas precisam ter essa mentalidade. Isso. Como que eu, dentro da mudança, eu vou lidar, né? Como é que eu vou aprender a ajudar a mudança a acontecer? Uhum. E o RH é agente da mudança. Exato. Uhum. Ele é sempre um agente da mudança. Por quê? Porque ele está de braço dado com a alta liderança e ele é guardião da cultura organizacional. Uhum. Então, como que ele não faz parte disso? É impossível, né? Ele vai participar, ele vai... Não é que ele vai ser o protagonista, a gente não é o protagonista, mas a gente dirige Sim. a questão da mudança com essa responsabilidade de estruturar ali e manter a cultura organizacional ou transformá-la conforme as necessidades. Isso. E até essa questão de novas competências que a transformação digital traz, né? Os exemplos que você trouxe, Fran, e a questão de letramento digital que você trouxe, né, Sim. Denise? Assim, é até uma questão que me fascina muito. Sim. É como que eu desenvolvo profissionais que têm, que estão nessa interface, que conhecem o suficiente das oportunidades que a tecnologia traz Exato. e a seus limites, mas também que conheçam do negócio e, portanto, conseguem vislumbrar oportunidades de aplicação que outros não conseguem. E aí, Fran, eu fico curiosa assim, para saber se na VLI o RH tem né, isso no radar, como que vocês estão lidando com esse upskilling, reskilling, ou desenvolvimento de novas competências analíticas e técnicas, assim, para toda a organização, né? Para além do seu time de RH, como ampliar o letramento digital para a aplicação de tecnologia nos negócios da VLI. Uhum. Bom, o desafio é enorme, né, Ana? Igual eu falei, são outras temporadas, né? Que a gente é uma jornada que não tem fim. Uma série Então, longa. o ponto eu acho que é trazer de uma forma mais clara a conexão da inovação com a aplicação prática com resultado, né? Então, assim, sem isso, naturalmente, a organização ela não patrocina a transformação pela tecnologia, ou pela inovação, ou pela inteligência artificial, né? Então, não é a causa pela causa, é a causa que conecta e dá resultado. E aí, na prática, né, o que eu percebo? As áreas de negócio, elas são extremamente relevantes para poder levar a área, né, de TI, de inovação, junto como uma grande influenciadora dessa transformação, né? Então, assim, hoje, por exemplo, no RH, a gente está convidando, né, a área de TI conosco para poder, eu falo TI, mas é inovação junto, né? Para poder ver o que tem no mercado novo de RH para que a gente consiga acoplar. Então, assim, é uma parceria, é um trabalho em várias mãos, né? E aí, claro, a gente preocupado também com essa questão do futuro, né, da organização relacionada à inovação e à tecnologia, a gente tem competências, né, de avaliação dentro do Carreira e Sucessão, que a gente avalia os líderes, né, se eles têm a competência ou não, Sim. e os níveis staff também, com relação a essas competências. A gente tem uma trilha, que quando você fala do letramento, né, a trilha existe, né, de inovação, e a gente trabalha de uma forma muito grande com os POs, né, aqueles que são os líderes da transformação. Então, são sementes, né, que a gente coloca nas áreas de negócio, que vão fertilizando e fazendo essa conexão, né, entre esse negócio novo, né, e esse mundo que a gente conhece do lado de cá. Então, ele é o tradutor, ele conecta isso e cria as iniciativas, né, junto com as áreas, são as pessoas que mais conhecem. Dentro do mapa estratégico também, a gente tem uma proteção dessas competências, né, para que isso desdobre para a organização. E uma outra coisa que a Denise começou a dizer, que é sobre a capacidade crítica, né? Esse hoje é um grande gap das organizações, né? Então, hoje a Dom Cabral tem o programa, né, para jovens também. Sim. É uma competência muito valiosa, né, dentro das áreas de negócio,
E a gente continua investindo muito nos velhos e bons green belts, black belts, para que a gente possa alavancar a capacidade analítica e a análise e solução de problemas, né? Então, nós precisamos, eu falo muito assim, né? Quando eu entrevisto um profissional, às vezes a pessoa vem com um script, né? Que ele é um script básico lá, e eu pergunto, mas qual que é a competência que você tem que vai nos ajudar a resolver um problema? Em que você é bom? Qual o problema que você consegue resolver? Né? Então, a gente precisa de aprender a responder sobre isso, e com certeza quem entender a dominar e domina, né, a inteligência artificial, o analytics, né, que tem essa visão mais analítica e estratégica mesmo. E estratégica não é uma coisa que é do diretor de estratégia, não, é a perspectiva da aplicação daquilo ali. Como que eu posso mudar o patamar desse meu fazer, né? Quais que são meus desperdiçadores de tempo que vão fazer com que eu alavanque, né, o resultado e dê resultado mais rápido, né? E muitas vezes as pessoas são convidadas a sentar numa posição, a pessoa pergunta, mas onde que eu aperto? Quais são os botões que eu aperto aqui mesmo? Eu só queria apertar o botão. Não, mas não é para isso que eu te contratei. Né? Eu te contratei para que você veja quais os gaps do processo para você melhorar o processo e trabalhar menos de uma forma manual e braçal, né? E para isso, né, Yuan, conhecer de processo é fundamental. Exato. A inteligência artificial, ela vem diante de um processo estruturado, né? Diante de um processo que você consiga ver começo, meio e fim para perceber os ganhos, né? Então, a IA é depois, né? Então, eu acho que essa é a contribuição. É um desafio realmente para todos nós. E trabalhar essa visão sistêmica, né? Interessante também que essas competências de pensamento crítico, de analisar, de fato conseguir consertar ou endereçar um problema, né? Que isso é o cerne, né? As questões de criatividade, a subjetividade humana que a gente coloca nos times, a capacidade de agregar, né? Como que isso talvez ainda se torna ainda mais sensível quando eu tenho tantas ferramentas tecnológicas que vão me ajudar a automatizar processos, né? Como vocês colocaram, assim, né? Há 30 anos atrás, talvez eu tinha que fazer tudo muito de uma maneira braçal, né? Exato. Agora, quando eu consigo resolver isso de uma forma mais rápida, então eu tenho até mais possibilidade de tocar naquilo que é da subjetividade humana, né, que lida com as emoções, que tem a ver com motivação, engajamento. Então é muito interessante a gente pensar, talvez pareça paradoxal, né, mas eu acho que não é. Né, que quanto mais a gente tem essas ferramentas de tecnologia, IA generativa, LLMs, etc., mais a gente precisa também colocar espaço do que é da nossa sensibilidade. E é muito interessante isso que você está falando, e ainda voltar um pouquinho nas competências que vocês perguntaram, porque a gente passa por um letramento digital, mas a gente também está vivendo uma era em que o líder ele precisa perceber as emoções e as soft skills do seu time, porque antes isso não existia. Na verdade, era assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E o líder hoje, ele precisa ocupar uma posição de maior influência. Primeiro que o conhecimento hoje está na palma da mão das pessoas. E antes, o conhecimento ele ficava restrito às academias, e se a pessoa não tinha acesso, ela não tinha nem coragem de questionar. Agora, hoje, as pessoas, para o bem e para o mal, elas se informam o tempo inteiro. Então, o questionamento virá também junto com esse volume de informação. Às vezes justificado, às vezes não. Mas o líder que ignorava ali, ele só olhava para resultados, para pessoas exatamente encaixadas no perfil que eu tracei. E hoje ele tem que lidar com emoções das pessoas, ele precisa se letrar emocionalmente também. Olha que bacana isso, né? E isso não está em script nenhum, porque muitas vezes a formação de engenharia, de medicina, ela não ensina a lidar com pessoas, né? E muitos... Mesmo a gestão, viu? Exatamente. Em algum limite, exatamente. O então, nosso modelo é muito racional. Mas a geração Z não quer saber de nada. Eu escuto isso constantemente. A geração Z tem uma outra relação com o trabalho.
Eles têm sim a forma deles de engajamento, mas eles têm um questionamento em relação ao lugar que o trabalho ocupa na vida deles. E a minha pergunta é, será que eles estão errados? Boa, Será que nós também, pós-pandemia, não estamos reorganizando a posição do trabalho nas nossas vidas? Eu já fui uma workaholic mesmo. E eu achava que qualquer coisa era mais importante, nada era mais importante que o meu trabalho, que o resultado que eu trazia, que as conquistas que eu tinha. Mas, em algum momento da minha vida, eu comecei a entender que, peraí, se eu trabalho muito para ter ganhos financeiros, para proporcionar coisas boas para minha família, e eu estou perdendo a minha saúde para poder proporcionar isso, onde que eu vou comprar saúde depois? Não tem lugar onde vende saúde. Duas coisas são invendáveis. Tempo e saúde. São ativos que não se compram em lugar nenhum. Então, esse novo olhar da geração Z, eu provoco muitas pessoas nisso. Será que eles têm alguns pontos que a gente precisa trabalhar e organizar, mas será que eles estão tão errados assim? E o líder novo precisa adquirir essa competência também, porque eles são um pouco analfabetos emocionais, especialmente homens que nem falavam de emoções. Exato. Isso, né? Homens não falam de emoções, homens não têm vulnerabilidades. Eu sou forte, eu não choro, né? Só que hoje também são desafiados porque eles também são atingidos por questões emocionais. Sim. Eles são seres humanos, né? Como não sentir? Num mundo que sente tudo muito, né? Então, acho que a gente tem desafios aí digitais, de transformação digital, de transformação de relação com as emoções, né? Às vezes eu tenho a sensação que esse crescimento digital mais linear, o ser humano deixou de ser orgânico, né? O nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, e essa é uma batida assim muito forte, né? Pegar esses últimos eventos do SXSW que teve, era um evento clássico para falar de tecnologia, eles estão trazendo metade do evento para falar de questões humanas, porque elas estão aflorando cada vez mais com essa pressão que a gente tem. Tipo solidão, né? E todos os males que vêm com ela também, né? As comparações, hoje é tão fácil comparar com... Você nunca se compara com a rainha da Inglaterra, talvez ela é muito estranha, né? Mas você se compara com quem se estudou, os seus primos, e tá todo mundo ali, e às vezes colocando coisas que não são tão reais. Seus colegas de trabalho, quem tá crescendo mais ou não, é uma pressão muito grande. Mas isso também vou levar para a sala de aula, Denise. Gostei, letramento digital e letramento emocional, né? Como que estão juntos. E na sua visão, isso coloca o RH em que posição? Assim, né? Se eu preciso desses dois lados, né? Pensando assim nos profissionais de RH que estão nos assistindo. E aí, né? Como que eu dou conta desse tamanho, desse desafio? Você que tem passeado aí por diversos setores e empresas. Eu acho que o grande desafio do Recursos Humanos como agente da mudança, que a Fran falou tão bem, é conduzir a liderança para fazer essa travessia, porque é uma travessia e ela não tem volta, não acho que ela tem volta, especialmente para perceber nos líderes, e aí eu acho que a gente também fala de uma coisa, de um contexto que é social e as organizações são pequenos recortes da sociedade, né, que se multiplicam, mas que são questões que estão no dia a dia, que é a falta de amadurecimento nas relações de trabalho. Eu até escrevi um artigo sobre isso no meu LinkedIn, que é o berçário corporativo. Eu brinquei com as questões do funcionário reborn, do chefinho reborn, mas que são elementos para ilustrar que as pessoas estão pouco amadurecidas no ambiente de trabalho. O fato de recursos humanos ter trazido coisas para dentro da organização para cuidar das pessoas, às vezes faz com que as pessoas confundam as coisas. Né? Por exemplo? Por exemplo, a necessidade de reconhecimento. Né? Então, nos ciclos de avaliação de desempenho, de feedback, mas muitas vezes esse não amadurecimento faz com que ele queira ser validado o tempo todo. Mas a vida não é assim, a gente não vai ser validado o tempo todo. Então, nem sempre você vai ser elogiado por tudo que você faz ou pelo que você faz do básico. Né? O elogio vazio, ele não faz sentido. Né? Ele precisa vir em cima realmente de um destaque, de uma entrega diferente. E as pessoas estão um pouco mimadas corporativamente falando. As organizações são pouco adultas.
elas têm dificuldade de ter conversas difíceis. Aí o líder tem essa dificuldade. Porque ele tem medo. Ele tem medo de liderar a geração Z. Ele tem medo de liderar e ter conversas difíceis. Ter conversas difíceis, eu acho que é uma competência muito importante. Porque as pessoas querem fugir desses momentos. Entendeu? Elas querem dar o parabéns, elas querem dar o aumento, elas querem dar a promoção. A geração que entra vem ansiosa também, que dia que eu vou ser promovido. Exato. Eu sou muito bom, porque são filhos também de pais com menos filhos, que são super valorizados. Eu ouvi a vida inteira que eu sou muito inteligente, eu sou um destaque na academia, eu sou realmente diferenciado. Por que aqui eu sou mais um? Eu não sou mais um. Eu deveria estar sendo reconhecido. Por que a organização não está me celebrando? Não. Você é uma relação 50-50. Você é pago para fazer seu trabalho, né? E em contrapartida você dá o seu trabalho bem feito. Mas isso não exige festa todos os dias, não exige um troféuzinho, um tapinha nas costas, um funcionário do mês. Não, toda hora não. Né? Então, assim, eu acho que é um desafio também, porque nessa imaturidade que a gente vive aí, porque as pessoas confundem as coisas. E, às vezes, um processo de desenvolvimento, ele não tem que ser rápido. Ele tem que ser consistente. E desenvolver competência emocional, soft skill, demora tempo. Demais, hein? Ninguém vira um grande comunicador em um ano. Não. Isso aí. Aliás, comunicação é um problema generalizado em todas as organizações que eu Todas passo. gerações. Porque é uma competência difícil. Nossa, eu sou um bom comunicador, eu apresento super bem. Não, você não é um bom comunicador porque você apresenta super bem. E é isso, assim, as pessoas têm uma baixa resistência à frustração nos tempos atuais. É você falou muito bem, Yuan, é um momento em que todo mundo se compara com o outro, mas o autoelogio, o LinkedIn é uma rede social que eu trabalho muito com eles, né, assim, eu produzo conteúdo há mais de 5 anos lá, e é uma rede do autoelogio. Tudo bem, porque ele é uma vitrine profissional, mas às vezes o excesso cai numa coisa caricata, né? Inconsistência. Tudo que eu faço, eu preciso ir lá e contar? Tudo que eu acho que eu sou, eu preciso ir lá e contar? Depende. Será que eu tô um conteúdo que vai apoiar outras pessoas, né? Exatamente. E menos imediatismo. Eu acho que a gente vive uma cultura também de muito imediatismo, né? Que Muito. a gente quer tudo para Da comparação. Exato. E a gente se compara nas mídias sociais o tempo todo, né? O E tempo talvez todo. por isso essa falta de amadurecimento. É adoecedor isso, né? Demais. Muito ruim pra gente, assim, eu acho. E você tem vivenciado isso, Fran, assim, essa questão de falta de amadurecimento, né? Tudo que a Denise descreveu, eu queria te escutar um pouquinho nessa seara. Ela trouxe o retrato do mundo corporativo hoje, né? Todas as organizações, enfim, é uma sociedade que a gente está vivendo com essas questões, né? E aí, qual que é a reflexão que eu faço com o que a Denise colocou? Como que a gente pode ajudar, né, na verdade, né, as organizações pensando nisso? E eu acho que nunca, agora é a era, apesar da a gente ter coisas tão grandiosas, tão complexas, tão rebuscadas, né? Mas é a era do básico bem feito, né? Então, isso a gente não abre mão, né? Então, a gente tem que voltar na essência, e na Vera a gente tem trabalhado muito assim. E o que é esse voltar para a essência? A comunicação direta, ela é necessária e ela diria assim, ela não é que é obrigatória, mas ela é o modus operandi da nossa empresa, né? Até porque as pessoas estão o tempo todo trabalhando dispersas. Quando elas encontram com o líder, às vezes é uma vez por semana, o líder precisa fazer a comunicação direta. Então, a gente tem um reforço muito positivo para que isso aconteça. E direta é face-to-face? Face to face. Pessoalmente. Tá. Que o líder converse com seus times. E a gente tem um ritual de liderança que ele acontece uma vez por mês, que chama gestão participativa, que o líder precisa de estar com o time, ouvindo, né, na fonte, quais são as necessidades do time. A outra a gente mudou o processo de carreira, a gente fez um download dele, né, para ele estar mais moderno e tal, com competências mais adequadas. E nesse processo é obrigatório dar 3 feedbacks, né? Então, a gente tem 3 conversas obrigatórias que são registradas. A primeira conversa é: o que eu espero de você esse ano como entrega? A segunda é: como que foi a sua avaliação de carreira? Vamos cuidar do seu desenvolvimento? Sim. E vamos fazer seu plano de desenvolvimento? E a terceira, que é o fechamento, é como foi a entrega das suas metas.
Né? Então, vamos conversar sério, porque às vezes as conversas aconteciam informalmente e as pessoas não percebiam. Então, nós somos uma organização que implantou 3 feedbacks no ano, né, para poder ter essas conversas. A questão da conversa difícil, eu acho que hoje é meu maior desafio, né? Que a gente precisa de colocar o problema na mesa, né? E tem você que gosta das metáforas, né? Não é chutar a canela do jogador, é chutar a bola e ver quais são os problemas do jogo e com a bola. Né? Então, a gente precisa de colocar os problemas em cima da mesa. E a questão do erro, né, que você comentou, os erros, que aí é a questão da segurança psicológica. Né? Quem faz, erra. Quem faz, né? erra. E aí, quem faz não precisa ser chamado a atenção, mas pode ter um diálogo construtivo para construir uma outra forma de fazer. Então, nós temos muitos desafios, mas eu acho que é a época do básico bem feito. Muito bom. Bom, muito bom. Mais uma frase para pensar. Dá para pensar, né? Nossa, Básico bem várias feito. reflexões aqui. Verdade, porque a organização não tem nenhuma tolerância ao erro, né? Fala que precisamos ter o erro para aprender e tudo, e não tem essa tolerância básica, né, para se desenvolver. Eu tenho estudado um pouco essa literatura de segurança psicológica dentro da cultura de inovação, porque tem se falado muito disso, inclusive no contexto de diversidade e inclusão e de felicidade, né? Essas discussões. Eu tenho aprendido que segurança psicológica é uma avenida de vai e vem, é uma faca de 2 gumes. Então, sim se sentir confortável para colocar as nossas ideias, mas também se sentir confortável para escutar feedbacks honestos. Exato. Porque muitas vezes a gente faz o segurança psicológica, eu quero dar ideias malucas, né? Eu quero falar o que eu penso. Exato. Mas eu também vou ter que escutar aquilo que eu não quero, né? Que me traz desconforto de alguma forma. Que traz desconforto. E aí eu queria trazer aqui uma frase de Santo Agostinho, que eu acho que é bem apropriada para esse momento, que é: tu podes, mas nem tudo lhe convém. Então, eu acho que perdeu-se o limite, né? E a gente tem falado muito da questão como que é fazer uma gestão, né? Que uma gestão saudável e madura. Tem que ter um ambiente psicológico, sim, né? Para errar, que faz parte. E ele tem 2 vertentes, né? Tem a parte da consequência, que você parabeniza, que você dá os parabéns para o que é feito além, né? Que você disse bem, não é pelo corriqueiro, né? É pelo que você entregou além. E tem a parte de consequência, que é quando realmente acontece um erro que é danoso para a comunidade, para a operação, né? Que esse erro, ele tem que servir como exemplo, que aquilo não pode ser feito, né? Então é muito importante esse limite, né, entre a consequência positiva e a negativa. É demitir? Não, né? Muitas vezes é realmente conversar, falar que isso é sério, que não pode acontecer de novo. E pode ser uma medida disciplinar? Pode ser, dependendo da gravidade, pode ser sim. E pode chegar uma demissão também. Com certeza, consequências, né? Consequências. Entrar num ponto, a gente está nessa boa discussão, que a gente está falando dos erros humanos, da tolerância, né? Enfim. Eu fico pensando nesse mundo tecnológico, que essa tecnologia vem não só para acertar, né? Ela vai errar também, né? Tem um caso de uma empresa de aviação no Canadá que colocou um chatbot, a pessoa entrou em contato pedindo desconto, que perdeu um familiar, não era a política da empresa, o chatbot deu por metade do preço, a pessoa foi, quando voltou, caiu o dobro, né, na fatura, entrou em discussão com a empresa, porque colocaram uma IA generativa, que é o agente de IA, ele é um funcionário que tem ideias, né, e aí surge uma dúvida, porque a gente está com acho que é um hype, na minha opinião, né, essa coisa da tecnologia, da IA, vai mudar, vai melhorar tudo, mas temos riscos, né, temos questões éticas. E a gente está muito, acho que, no lado positivo, né? Como que a gente motiva uma IA? Ela tem conta para pagar, tem sonhos, tem desejos, tem filhos, enfim. E aí eu entro com vocês. Como vocês vão vendo as organizações, no caso Denise, né, que você está circulando em várias, sobre o uso dessa IA, esse desenvolvimento dessa tecnologia do ponto de vista ético, né? Tá vendo também o risco que tem associado ou tá só no... Vamos lá, vai ser tudo de bom? Então, as empresas geralmente têm áreas de segurança da informação que dão um bom suporte em relação a dados, assim, principalmente porque a gente tem uma LGPD vigente, mas eu acredito que o maior desafio é que a gente não sabe o alcance exponencial das possibilidades da IA. E aí, assim, principalmente quando se trata do limite entre
como é minha relação de trabalho com o meu funcionário. Então, se eu quiser monitorar, né, esse colaborador, para saber se ele está engajado, para saber se ele está fazendo bem o trabalho, existe sim essa possibilidade, né? E principalmente no modelo preditivo, para conseguir traçar ali o que pode acontecer, até que ponto que isso pode ser ético ou invasivo, né? Exato. E o quanto que eu posso usar aquilo que ele faz, sem também, por exemplo, dar o direito autoral, dependendo do que ele fizer de inovação. Então, eu acho que ainda é muito nebuloso. Novo também. Novo. E é preciso, assim, ter um acompanhamento, né, da área de RH, né, sobre a parte humana, da área jurídica, porque ao mesmo tempo que a gente... E tem, assim, os riscos jurídicos conhecidos, porque a legislação digital ela é muito recente também, e às vezes ela não se atualiza na mesma velocidade. E eu acho que é preciso ter cuidado com os passos que se dá, principalmente quando a gente vai falar da vida da pessoa ou do quanto que a gente monitora essa pessoa, né? O uso dos dados dos colaboradores. O uso né? dos dados dos colaboradores, isso é extremamente sensível, né? A gente sabe que ao colocar determinados dados em algumas plataformas, a gente corre riscos, né? E nem sempre o colaborador sabe desse risco. Então, compartilhar, por exemplo, com algum tipo de parceiro externo Exato. é um risco grande, né? Como que isso vai ser usado em tempos onde a gente sabe que as nossas informações podem ser vendidas, não pela empresa, que a empresa provavelmente não vai fazer isso, mas se alguém que for parceiro tem acesso, fizer... Né? Até onde que isso pode ir? A gente recebe ligação de spam. Você já viu agora dos robôs que ligam pra gente, Nossa, né? Você Senhora. atende, fala alô, desliga. Como que eles chegaram nas nossas informações, né? Como que isso aconteceu? Provavelmente alguém que a gente deu acesso às nossas informações forneceu isso, porque vale ouro, né? Sim. Dado vale ouro, né? O novo ouro é o dado. Então, acho que tem isso e tem outras questões também que aí, assim, né? Na avaliação de desempenho, por exemplo, o uso da IA. O quanto que a IA vai ser cuidadosa com a parte de humanização, né? Sim. Porque tudo tem um contexto também. De repente, a pessoa está vivendo alguma coisa na vida dela pessoal que não está escrito ali. Às vezes ela não verbalizou para o líder, mas que isso está impactando no trabalho dela. Então, o olhar humano, eu acho que ele é indispensável, né? Em conjunto com a IA. Eu não vejo possibilidade da IA fazer, por exemplo, 100% de uma avaliação de desempenho com base nesse monitoramento e nesses dados que a pessoa gera de resultado. Se não tiver o olhar humano do líder, eu acho que a sensibilidade, né? Esse olho no olho, né? Esse também olho no olho, porque às vezes, assim, nessas conversas, tanto coletivas quanto nas conversas, eu já passei por isso como líder. Ver uma pessoa, às vezes, com baixo desempenho, indo mal, e a pessoa custou a chegar para mim e falar que ela estava vivendo um problema pessoal de muita gravidade em casa, porque ela simplesmente tinha vergonha, né? E aí o letramento emocional que a gente falou, ela tinha vergonha de expor a vulnerabilidade dela com medo de ser mandada embora. Mas ali era uma questão de adoecimento mental, adoecimento sério, e eu, assim, usei a minha sensibilidade para conduzir isso, mas nem sempre, né, num processo todo digitalizado, isso vai acontecer. Então, eu tenho preocupação com isso. Fran, acho que até perguntando, né? Como que você vê, então, esse uso dos dados? Como que as pessoas vão sentir sendo usados os seus dados? A gente sabe que para trazer o bem a tecnologia, né? Mas até para a imagem da empresa. Será que talvez não tenha um efeito adverso? Você está melhorando o processo, entendendo mais o colaborador, fazendo o que o marketing sempre fez, o RH está fazendo com o seu colaborador ali para entender, mas às vezes os novos candidatos pensam, nossa, a empresa é muito tecnológica demais, usa muito meus dados assim, para quê, né? Você acha que pode ter isso também? Esse efeito contrário de a pessoa se preocupar com a imagem, a preocupação da imagem da empresa com usar os dados sem o devido cuidado? Olha, preocupação eu acho que a gente sempre tem, né? Nos mínimos interfaces que a gente tem, que vai em uma farmácia, por exemplo, que pede o CPF, você fica, para quê, né? Antigamente a gente falava tão rápido, né? Disso tão claramente, hoje em dia a gente pensa, né? Agora de falar. Agora, com relação às empresas, eu acho que
a minha leitura é que a gente é mais conservador do que arrojado, né? Sim. Muito mais conservador. E o conservador é na linha do cuidado mesmo, né? Então tem a lei do LGPD que nos Sim. ajuda imensamente, e tem as áreas internas de segurança cibernética, né? Então, Exato. na VLI, por exemplo, tem uma área de segurança cibernética que era um dos riscos prioritários dentro da organização. Então, assim, tudo é trabalhado com muita seriedade, né? Com muito profissionalismo, né? Então, a gente toma muito cuidado, né? Não tem repasse de informação, Exato. até porque eu comentei, os dados eles são muito mais gerenciais, né? Eles não são dados pessoais. Exato. Que você olha detalhe e na linha dos dados profissionais é dado o quê? É uma nota de carreira, né? É um item relacionado a pessoas, mas ele não é dado. É claro que é dado sensível, né, gente? Não vou falar que não é, porque é dado sensível. Mas é muito cuidado no trato com esses dados. Então, a gente é bastante conservador com relação a isso. E não só o trato do dado, né? Mas assim, com quem a gente fala sobre as pessoas, né? Que são as pessoas que a gente entende que têm maturidade, que é a liderança, que está capacitada para isso, que está treinada para usar essas informações. Então, tem todo um respaldo, diria assim, técnico, né? De capacitação mesmo, para lidar com esses dados. Vocês já viveram um dilema ético ou um limite assim no uso da tecnologia similar que colocou vocês assim justamente para pensar nesses limites da aplicação da IA? Dilema ético, eu entendo que não, né? A gente usa a IA para facilitar os fatos e dados diante das competências, por exemplo, para definir uma carreira de uma pessoa. Né? Então, por exemplo, segurança para a gente que é um fator, é primordial, né, no nosso negócio. Então, a gente utiliza a inteligência artificial com dados, né, da gestão daquela pessoa relacionada a falhas funcionais, a questão de segurança, que a gente tem uma questão de regras pela vida, enfim. Ele nos alimenta para ver se aquele profissional está ou não cuidando da gestão das pessoas como a gente gostaria. Então, aí é identificado, por exemplo, a pessoa não está cuidando. Então, vamos ver por quê? Né? Aí vem o fator humano, né? Que as discussões são feitas, inclusive, em comitê. O comitê é um colegiado que vai o chefe e o chefe do chefe, né? Para poder discutir questões que são difíceis com relação à carreira daquele profissional. Ou, ao contrário, relacionado à promoção, né? Então, eu tenho uma leitura de quem tem os elementos chaves para uma promoção, mas isso é definido de novo em comitê. Então, sempre tem o elemento humano. A gente não usa só dados relacionados à inteligência artificial, não. E aqueles modelos de turnover que você mencionou antes, assim, como que fica? Assim, quais dados que vocês utilizam, né? Quem que define, assim, quais são os parâmetros, por exemplo, desses modelos preditivos de turnover? Então, por exemplo, tempos de movimentação, tempo na função, que a pessoa está parada sem ter qualquer movimento. Aí cruza os dados, né? O carreira de sucessão da pessoa é bom, mas ela não tem essa questão do acompanhamento salarial, então há um risco de turnover nesse caso. Então, esses são exemplos de alguns dados, né? Sexo também é muito importante, porque a questão do feminino e masculino, né? As indústrias operacionais, elas todas têm agenda de diversidade, então a gente está o tempo todo de olho das nossas mulheres, né? Para que elas não saiam para outra empresa, né? Sem um encarreiramento. Igual eu disse, nós temos uma empresa de carreira longa, então a gente quer que as pessoas fiquem com a gente. Né? E aí, assim, a mudança na VLI é uma coisa certa, né? Até em função desses 300 municípios que ela tem operação, então, se mudar é uma coisa muito comum. Então, a pessoa, às vezes, aí a gente vai fazer o cheque de novo, né? De qualidade com o profissional. Você está entediado, pensou, né? Pode vir a sair e tal. Vamos fazer uma movimentação? Vamos para outro lugar? Tem outro desafio? Tem uma outra operação que precisa de você? O que você acha? Então, assim, a gente acompanha o tempo todo quanti e quali, né? O que não dá hoje no papel do RH é a gente não ter o quanti, né? O quanti muito bem fundamentado. A gente precisa de fatos e dados, e principalmente do cruzamento, para não entender que aquilo é um fenômeno isolado. Então, por exemplo, quando não está uma pesquisa de engajamento, a gente identifica que não está tudo bem ali. Mas é um fato isolado. Quando eu coloco as informações de segurança do trabalho, quando eu coloco as informações de carreira, quando eu coloco a nota da equipe dele, né, do profissional, e eu cruzo as informações,
você tem uma robustez maior para discutir com o líder sobre a pessoa, se está indo tudo bem ou não. Então é outro patamar, Outro né? patamar. Te coloca em outro patamar, quando você consegue cruzar esses diferentes dados e fazer... Isso seria o People Analytics? Eu acho que você está trazendo é usar como uma bússola, né? Eu diria assim, né? Porque a própria lei LGPD, a GDPR europeia, fala que não pode tomar decisão baseada em algoritmo, assim, tá no artigo 20 e 22. Porque pode ter erros, porque o próprio algoritmo é baseado em estatística. Estatística é o quê? Você trabalhar com uma chance de dar certo ou errado. Então a chuva cai do céu e determina. Meu metaverso não é o contrário, mas se 75% de chover, pode ser que dá 25% de não chover. A mesma coisa é o modelo, ele pode falar, e eu acho que a Denise, vocês estão trazendo esses elementos culturais, é essencial, porque o que você comentou, né? Às vezes a pessoa que está com mau desempenho, mas tem um fator que o algoritmo não lê, que é um problema pessoal, um problema de não encaixar na cadeira, não encaixar com o gestor. E eu acho, mas usar como indicadores. Ela falou de 8 mil colaboradores, né? Você está falando de muita gente. Se você não tiver uns semáforos ali, uns indícios. São 300 cidades. 300 cidades, a gente ainda tem questões culturais, ambientais, locais, né? E o algoritmo, como você disse, Ana, eu percebo isso como uma imaturidade das organizações de tecnologia, porque são startups que viraram organizações muito potentes, muito grandes, mas uma imaturidade da gestão de não ter as conversas difíceis. Até pela medidade, às vezes. E é muito mais fácil você fazer assim. Eu vi outras organizações também dessa, né, como essa que tomou essa decisão, algumas que demitiram pessoas por uma reunião no Teams, então a partir de amanhã ninguém tá. E aí a minha grande preocupação é quem fica? Exato. Se eu estivesse ficando, falaria, em pouco tempo isso acontecerá comigo também, eu vou procurar outra coisa. Então o recado para quem fica cultural, ele é péssimo. A liderança não tomar uma decisão de ter uma conversa difícil, e isso já aconteceu comigo na minha vida pessoal, né? Um líder sair de cena numa tomada de decisão difícil tem um dano para quem fica muito grande, né? Então, o líder, ele é a pessoa que sabe aquele soldado que sai limpo da guerra? Sim. Não existe um líder que saia limpo da guerra. Se ele sai limpo, alguma coisa está errada. Né? E a pessoa que não quer fazer parte dos momentos difíceis, isso diz muito sobre a liderança dela. E o que a Fran falou de dados e de BI que você trabalha muito, então assim, os dados, né? A gente precisa olhar para a pessoa numa curva de tempo também, né? Se eu recortar às vezes um período em que ela está passando por alguma situação difícil, eu vou ter um dado com viés, né? Às vezes um líder, eu já ouvi isso de líder, tá? Eu não dou nota de 1 a 5, né, de desempenho. Insuficiente, relativamente suficiente, atende plenamente, supera supera muito, né? Eu não dou nota 4 nem 5 para ninguém, porque senão vão pensar que tem pessoas melhores que eu. Eu já ouvi isso. Então, se eu pego o dado de um time que todo mundo tem a mesma nota, alerta vermelho, o líder tá avaliando mal. Que ninguém tem um time só de pessoas medianas, ou ninguém tem um time só de Neymar, de Pelé, de jogadores camisa 10, né? Não existe isso. E infelizmente, se a gente for só, às vezes, no viés do líder, por isso que a gente tem que pegar qual que é a posição salarial ao longo do tempo. Talvez a gente consiga treinar a IA para fazer ao longo do tempo essas avaliações precisas, né? Principalmente fazendo essas perguntas críticas para conseguir traçar ali um perfil. Mas quem treina a inteligência artificial são as pessoas. Até para fazer o prompt. Até para fazer o prompt. Aí é aquela cabeça que tem que ser pensante e fazer as boas perguntas, né? Que a gente também vem de um modelo educacional social que ensina as pessoas a darem respostas. Qual que é o modelo educacional ainda vigente, predominante? Prova, aluno que tira nota boa. Então, os bons decoradores podem ser os melhores alunos, mas eles são os melhores pensadores? Para mim, não. Para mim, claramente, não. Então, pessoas que são mais questionadoras, elas precisam ser essas pessoas que vão fazer as boas perguntas para alimentar. E outra,
como que eu vou treinar a IA se eu não tiver garantia de um processo de equidade de gênero, que aí são os limites éticos. Uhum. Eu preciso garantir isso, né? Porque se eu transferir só para IA, eu vou treinar a IA continuamente por pessoas que fazem distinções invisíveis. Uhum. E aí, como é que eu vou corrigir isso depois? Isso. Então, as pessoas que são... Por isso que precisa ter esse olhar humano. Pega lá... Então, qual o número de promoções da empresa ao longo do ano? 300. Dessas 300, qual que é o percentual de mulher e homem em relação à proporção aqui do efetivo, né? Porque vocês devem ter maior parte homem pela operação, né? E outras representatividades, outras minorias também. Sim, outras né? minorias, com certeza. Uhum. Então, isso é super crítico, Uhum. né? E aí a gente volta daquela pergunta do seu aluno, né, Denise? A tecnologia vai substituir o ser humano? Né? Não, Eu sei não que vai. isso tá um pouco numa dicotomia. Eu mesma que disse para o Yuan, nem gosto muito dessa pergunta, porque parece Não. que ela força uma dicotomia que para mim não existe. Ela não existe. Essas Né? coisas são fundidas. Olha, eu batendo no microfone. Para mim, as coisas são fundidas. Uma coisa não substitui a outra. O pensamento das empresas precisa ser processos que a gente não usa muito o raciocínio. São tarefas repetitivas que talvez tomem tempo para otimizar outras. Uhum. Mas acho que a maturidade em relação a fazer isso tudo de forma sincronizada ainda não existe, não está sendo feito assim. As áreas sim olham para os seus processos e falam, isso aqui a gente poderia otimizar, ou vem um fornecedor externo falando, isso aqui já existe automatizado, vamos tentar implementar. Mas é preciso ter esse modelo que a Fran citou, de pensamento de solução de problemas mais aprofundado, o famoso bom e velho PDCA. Análise e solução de problemas e análise de causa raiz muda o jogo da organização, né? Então, se a gente passar superficialmente por isso, a gente vai ter processos maquiados. Eu consigo dar uma roupagem bonita para o processo, mas o erro pode continuar acontecendo, o desperdício, né? A perda do dinheiro ali por coisas que estão sendo feitas ali sem que as pessoas identifiquem o problema, né? A inteligência artificial, ela é uma parceira da otimização do trabalho, Sim. mas ela não substitui algum tipo de trabalho que toma decisão que precisa ser humana e que precisa ser estratégica. Nenhuma inteligência artificial, na minha opinião, vai determinar a estratégia de uma empresa. Exato. Sabe? Sem dúvida. Então, se isso não... Se essa consciência... Porque também tem uma comodidade. Você já viu que as pessoas hoje em dia, tudo elas perguntam para a inteligência artificial? Sim. Tá muito As forte. pessoas estão viciadas de uma forma que elas querem responder mensagens através da IA. Exato. Elas não querem responder um e-mail sem usar IA. E eu fico muito preocupada com isso nesse sentido, assim, até que ponto que a gente está parando de raciocinar? Ou até de decantar uma ideia para... Tudo bem, você pode ir lá na IA, a IA pode te ajudar a organizar, né, a melhorar o seu texto e tudo, mas o quanto a gente está viciado nisso pessoalmente falando? Assim, Isso. Deixa eu trazer um ponto aqui, porque... Se não vai a gente já está usando chavão, né? Que não é a IA que vai substituir, mas quem usa IA vai acabar substituindo. Mas vamos pensar que se não vai ser geral, vai ter muitas escalas de trabalho que, como qualquer revolução tecnológica, diga-se de passagem, as pessoas perdem empregos, surgem novos também, né? Mas eu acho que o que é peculiar com a IA é que antes o que ficava só naquela visão do americano do white, né, do blue collar, agora é o white collar, quer dizer, se pegar cargos como programadores, designers, enfim, ela tem um potencial gigante, assim. Então, pensemos que vamos pensar no cenário que vai impactar, a questão de futurologia aqui. Qual que é o papel que a empresa tem de formar as pessoas que vão ficar como mão de obra efetiva ainda, né? Mas aquelas que eventualmente vão perder o trabalho. Vocês acham que tem um papel... Tem sempre, eu acho que todo desenvolvimento não é só a empresa, é o colaborador querer, né? Minha forma de enxergar, mas como que o RH pode ajudar na formação desse mundo da IA, dos colaboradores, inclusive ajudar socialmente falando? Por favor, Fran, se você quiser, eu tô olhando para você, mas a Denise é uma questão aberta às duas, né? Eu acho que é uma oportunidade, sim, e as empresas não estão, eu acho assim, ainda vivenciando isso, porque a gente ainda está... as pessoas são capazes de se reinventarem, né, com relação a isso, e as empresas
com o letramento e a necessidade, igual eu dei o exemplo da máquina, da Taiyang, Sim, as pessoas se qualificaram para operar a máquina. tá certo. Né? Então, assim, o papel social, sem dúvida nenhuma, é gigantesco, mas o nosso papel, sem dúvida nenhuma, é levar as pessoas para elas serem prontas para esse próximo lugar. Né? E aí, claro que isso não é só orgânico, né? Existe um planejamento para que isso aconteça, né? Então, vou falar de manutenção, por exemplo. A seniorização da manutenção, ela é uma obrigação da empresa, ela é uma responsabilização da empresa, da gente ter pessoas mais sêniores para conduzir os processos, né? Para a questão das avarias das máquinas e tudo mais. Então, com isso, né? E assim, a empresa que eu trabalho, ela tem pouca aplicação, eu diria assim, porque é tecnologia embarcada, mas vem tudo muito pronto, né? A utilização de uma nova locomotiva. Para isso, claro, eu posso comprar a melhor locomotiva, né, do planeta. Vamos pensar numa locomotiva híbrida, né, que é uma locomotiva sustentável que vai emitir menos CO2 e ela é excelente para o tipo de negócio que a gente tem, que não é só uma questão da compra em função de uma agenda, mas é uma compra de produtividade, para ser uma locomotiva produtiva. Eu tenho que ter um operador à altura daquela máquina. Sim. Né? Então, eu tenho o papel de elevar essa pessoa para poder estar nesses novos lugares. E aí, quando eu falei no início dessa questão da equipe multidisciplinar e da questão da resistência do RH, né, esses agentes, o agente é a IA, né? Sim, o agente exato. a gente nomeia, né? Outro dia eu estava tendo uma conversa com uma consultora, eu falei, quantas pessoas trabalham com você? Ela falou, eu trabalho com 7 IAs. Eu falei, me explica como, né, que você trabalha. Tem o IA financeiro, tem o IA que ajuda com conteúdo, tem o secretário, enfim, são várias novas funções que surgem que a IA pode ajudar. Mas a parte diria assim, de conceito, né, para criação de conteúdo, ela faz por squad. Então, é humana. Né? Então, eu acho que é esse mix, né, das inteligências, né, dos agentes, que é o meu próximo passo, né, eu vou trabalhar com agentes, a gente está em processo de implantação, mas é claro que as outras pessoas, né, os consultores, né, que são psicólogos, administradores, independente da formação, os consultores humanos, em parceria com os financeiros, com os analíticos, com os estatísticos, né, eles são fundamentais para poder criar, né, essa massa para que a gente possa atuar na linha de frente. Porque o papel é justamente a gente está pensando nessa geração, né, que vem por aí, né? Sim. E aí a própria questão do letramento digital, né, que vocês comentam, é muito para uma geração que é mais madura dentro das empresas, né? Os nativos digitais, os nossos filhos, não vai existir mais letramento. É uma coisa que vai cair por água, por terra, né? Os meninos já sabem conseguindo mexer no computador. Então, eu acho que isso é geracional também. Né? É uma coisa que a gente vai ter em um momento e depois não vai ser necessário mais. Tá. Mas analógicos, acho que vai precisar depois esses Exato. Falando em próximos passos, nós já chegamos aqui ao fim do nosso podcast. E eu queria dar um tempinho para vocês, 1 minuto aí para a mensagem final. Vamos começar pela Denise Brasil, falando aí com outras lideranças de grandes empresas nessa temática. O que você gostaria de deixar como mensagem final, Denise? Então, a mensagem final que eu deixo, né, para a gente não pensar só no curto prazo, né, para a gente ampliar o nosso olhar. Eu gosto muito do autor Yuval Harari. Sim. E ele tem um livro que chama Homo Deus, que eu inclusive recomendo para todo mundo que leia. Que legal. Como eu trabalho muito com design de carreiras, né, a gente tem pensado muito nisso, na questão da transversalidade das carreiras. Porque hoje a gente tem carreiras Y, W ou carreiras em linha tradicionais, né, que são ali o júnior, pleno, sênior, né? Eu brinco que entre o júnior e o pleno tem o juleno, o plênior que é pleno e pleno e sênior. Mas entre essas possibilidades que são lineares ou até laterais entre áreas, né, que a gente conversou, né, o RH indo para a sustentabilidade e outras skills que podem ser aproveitadas, eu acredito que a gente precisa pensar na carreira, e isso é pessoal, né? Uhum. A gente precisa pensar na nossa carreira como uma carreira slash.
carreira em barras, né? Uhum. Porque hoje, né, assim, segundo o Harari, em 2050 as pessoas vão ter uma expectativa de vida até 120 anos. Uhum. A gente é de uma geração que estudou 20 anos, trabalha 30 e pensa assim em aposentar. Só que se você vai viver até os 120 ou até os 100, como se aposentar aos 60? Então, ter uma carreira só talvez não seja uma opção. Então, a gente precisa pensar isso para dentro das organizações, como que eu possibilito trajetórias diferentes para aproveitar skills que essa pessoa pode ter em outras áreas. Então, acho que é um desafio, né, dentro da organização e pessoal para a gente, professora, podcaster, escritora, né, e outras coisas que a gente pode ser. Exato. Porque a gente não se limita mais a uma caixinha, né? E talvez a IA, ela impulsione essa mudança com mais força, né? O que eu posso fazer além do que eu já faço, né? Sem que eu elimine uma coisa que eu já faço. Eu posso ser consultora, eu posso ser professora, eu posso fazer outras coisas, e até uma coisa inusitada, totalmente fora da minha área. Eu posso me descobrir aí como uma artista plástica por um hobby, e posso seguir uma outra carreira. Então, acho que o futuro, ele é muito mais amplo, né? Dentro das organizações, a gente tem muitas possibilidades, e para que a gente pense nessas possibilidades, que eu acho que elas são infinitas. Como a IA é infinita também, né? É isso. Muito bom. Obrigada. Nossa, caiu para mim também. Excelente. Essa reflexão é caiu. provocador, é provocador, eu sei. Eu tô pensando no Slash agora, o que eu vou fazer? Bom, eu queria trazer aqui o Satya Nadella, do livro Aperte o F5, que é a história da Microsoft, né? Que é uma empresa de tecnologia. Sim. E a grande reinvenção da Microsoft, ela se resume numa frase, que é: quem sabe, de uma empresa que sabe tudo para uma empresa que aprende tudo. Né? Então, essa transição, ela exige humildade, vulnerabilidade, né? Falar de erros e aceitar erros, né? Como construção de uma jornada nova. E eu acho que ela é muito interessante para essa nova visão. Né? Então, quando a gente começa a entender que realmente não sabe tudo, então minha bagagem é muito maior para poder aprender, né? Com as outras pessoas ou através da inteligência artificial, né, dessas novas tecnologias e de coisas novas que vêm por aí. E a gente, assim, tem que acreditar realmente no potencial, porque o ser humano, ele eu diria assim, é uma surpresa, né? O que a gente se propõe a fazer, a gente supera aquilo, né? Então, acho muito interessante. Bom, superamos, né? Nossa, Superamos adorei, hoje. nossa, demais, eu aprendi muito. Agradecê-las, né, porque eu acho que a Yala está no início, assim, do iceberg, assim, muito numa fase inicial, né, e ter essa visão de futuro, trazer percepção, agradecer demais, né, elas terem trazido muito. Isso, porque é coisa que a gente está aprendendo ainda, acho que a roda está sendo montada ainda, enquanto isso, e o quanto que é importante o RH nisso tudo, eu acho que por isso que é importante, porque teve a pandemia, acho que a cadeira do RH ficou mais quente, né, o fator humanos cresceu demais, e eu acho que com a tecnologia não vai ser diferente. Não vai ser só discutir tecnologia, vai ser discutir gente, culturas, desejos no meio disso tudo. Isso, muito obrigada. Sucesso sempre, Obrigada. mais ainda, né? Ótimo. Muito bom. Daqui 5, 10 anos a gente vê de novo esse videocast e vê pra onde foi. É verdade. É bom, né? Tipo uma cápsula do tempo. Cápsula do Novas tempo. carreiras, né, Denise? Novas carreiras que Exato. vem aí, né? É isso aí.